Bolsonaro surta de vez e parte para cima com tudo, tentando dar um checkmate, derrubar Lula e também, de quebra, o Alexandre de Moraes. A situação está extremamente complicada, um quebra-pau, um verdadeiro pânico na extrema-direita. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre essa situação do Bolsonaro, literalmente partindo para cima do Lula e também do Alexandre de Moraes, e agora para poder acabar de vez e chamando até ajuda internacional, né? Praticamente essa situação aí do Bolsonaro, literalmente brigando aí com Lula, ele peitando o Alexandre de Moraes e desafiando de vez, né, o Alexandre de Moraes, querendo jogar ele na jaula. Praticamente a situação aí saiu do controle, o Bolsonaro, né, literalmente jogando tudo e colocando pânico em Brasília e deixando todo mundo de cabelo em pé. Então nós vamos saber um pouco mais sobre essa situação, né, que literalmente pegou todo mundo de surpresa aí, o Bolsonaro com a carta na manga e tentando aí derrubar Alexandre de Moraes e Companhia Limitada, inclusive também, né, vai estar na expectativa de derrubar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Então, seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos saber sobre as novas estratégias aí do Bolsonaro, tentando aí, de certo modo, né, atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tentando atacar também o próprio, né, Alexandre de Moraes e quem sabe até conseguir uma vaga aí para poder disputar em 2026. A pergunta é, será que ele realmente vai conseguir vencer aí o Lula e também o Alexandre de Moraes? A gente vai falar um pouco mais sobre essa estratégia que tá literalmente aí, né, fora do comum, Bolsonaro reagindo. Bem, praticamente tudo começou quando o próprio Bolsonaro entrou em contato. Na realidade, assim, o Bolsonaro soube, né, de todos os modos aí que vai ser preso. Essa que é a realidade. Então, não tendo uma outra opção, né, pro próprio Bolsonaro, né, praticamente aí já com julgamento marcado, a PGR já anunciou que a denúncia já está pronta para poder jogar o Bolsonaro na cadeia. Bolsonaro não gostou dessa situação, do que soube, né, desse julgamento de certo modo rápido. Não gostou também que a PGR e o próprio STF aí, o STF que tinha sessões aí para poder de certo modo fazer julgamentos de 15 em 15, no caso dele vai acelerar. Não gostou em saber que a própria PGR, né, vai partir para cima dele e já vai entregar agora a denúncia em março, ou seja, talvez até antes disso. E ele sabe que dentro de pouco tempo vai ser julgado e condenado, tá? E praticamente, como eu já havia mencionado para você, a situação de Bolsonaro se complicou, né? Porque ele pode ser, né? Pode ser ou consequentemente vai ser julgado, condenado e no máximo aí em dezembro, tá? Vai ser preso. Então o Bolsonaro, não tendo outra opção, já praticamente mudou os planos e chamou aí, convocou uma ajuda internacional. Para quê? Para brigar, né, de igual para igual aí, ou pelo menos até mesmo, segundo ele aí, maior de que o próprio STF e até mesmo, né, o presidente do Brasil, todo mundo junto. Então o Bolsonaro tá com essa nova estratégia. Praticamente, você já tá sabendo mais ou menos como está a situação dele. E agora, como é que o Bolsonaro vai reagir? Ele simplesmente chamou quem? Um dos homens mais ricos do mundo, tá? O que o próprio Bolsonaro fez aqui? O Bolsonaro simplesmente falou pro filho dele, o Eduardo Bolsonaro, ó, seguinte, como a situação aqui no Brasil tá um pouco complicada, tá um pouco difícil, né? A gente, se não tomar uma outra providência, nós vamos perder, né? Não só perder a eleição de 2026, mas eu também vou ser preso e não vai ter volta. Aí o que o Bolsonaro fez? Falou pro Eduardo Bolsonaro, vai até os Estados Unidos e simplesmente chama quem? Chama esse cara aqui, ó, o Elon Musk, tá? E, de certo modo, chama ele lá para poder fazer um engajamento brutal para ver se a gente consegue derrubar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, o Eduardo Bolsonaro simplesmente fez o que o próprio Bolsonaro estava na expectativa, chamar quem? Elon Musk. Aí você fala assim, tá, mas o que tem a ver o Bolsonaro chamar o Elon Musk para derrubar o Alexandre de Moraes e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Tem tudo a ver, né? O próprio Elon Musk, ele era um cara que ele já estava aí com sérios problemas com o Alexandre de Moraes, teve as redes sociais, de certo modo, aí, né, praticamente bloqueadas aqui no Brasil, e foi um verdadeiro pânico, literalmente, para ele, perdeu muito dinheiro, o cara literalmente surtou de vez e ficou literalmente nervoso, extremamente chateado com Alexandre de Moraes. Praticamente, o próprio Elon Musk ficou literalmente apavorado e em pânico mesmo, de modo geral. Então, ele praticamente já ficou muito furioso com Alexandre de Moraes, e aí se juntando com quem?
com o Bolsonaro. Aí você fala assim, tá, mas o que isso tem a ver, Cláudio? Tá? Antes disso, já aproveita e já deixa um like aí, porque é extremamente importante você dar um like dessa força, é de graça e não te custa nada, tá? Bem, o próprio Bolsonaro já se juntou aí com Elon Musk, porque sabe, Elon Musk, acho que essa é a pronúncia, porque sabe que ele é um dos homens mais ricos do mundo e tem aí as redes sociais na sua mão e pode simplesmente disparar a qualquer hora qualquer informação contra o Lula. Isso, de certo modo, é perigoso. E foi dito e feito. O Bolsonaro montou uma estratégia, né, literalmente falou lá pro filho dele, vai, conversa com o Elon Musk, vai, também conversa lá com o pessoal da extrema-direita nos Estados Unidos e vamos montar aí uma campanha para poder, né, derrubar o PT, derrubar o Lula e derrubar todo mundo. Como é que a gente vai fazer isso? Lá ele falando, o próprio Bolsonaro falando para poder derrubar o PT e derrubar, de certo modo, aí quem derrubar o Lula, com a ajuda do Elon Musk. Elon Musk tem aí uma das maiores redes sociais do mundo, se não é uma das maiores redes, e aí chamou o Elon Musk e falou assim, olha, faz aí algumas publicações, chama o povo para as ruas, mais de 120 cidades para poder aí, né, protestar contra o Lula, principalmente que está enfrentando alguma dificuldade. Então o Bolsonaro reagiu a isso. Elon Musk não pensou duas vezes e simplesmente chamou o povo para as ruas. Fez aí um post aí recentemente atacando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já furioso também com o Alexandre de Moraes e tentando aí literalmente convocar o povo para as ruas. E aí, o que aconteceu em tudo isso? Alguns bolsonaristas, logo de modo geral, como Flávio Bolsonaro, simplesmente compartilharam aí a publicação e como o Elon Musk é dono, né, dessa rede social, ele tem a possibilidade de colocar o máximo de compartilhamento e simplesmente, né, esse post dele pegou mais de 16 milhões e 700 mil visualizações na manhã aí desse sábado, né? Ele escreveu, né, e aí colocou aqui compartilhou, a Glaze reagiu, né? Foi pra cima, foi com tudo e rebateu em seu perfil nas redes sociais. Pra quem não sabe quem é a Glaze, é a presidenta, salvo engano, do PT, enfim, né? Líder lá do partido, uma das líderes, e criticou o engajamento, né, do bolsonarista aí, do Elon Musk, agora ajudando quem? Bolsonaro. Aí a Glaze comentou assim, ó, Elon Musk usando aí a sua rede pra comandar um protesto bolsonarista aqui no Brasil. Essa gente é inelegível, não tem noção do que seja aí a palavra soberania, bater continência para a bandeira, né? E aí ela fala, é pouco, né? Querem entregar de vez aí o país. Então a situação ficou extremamente complicada, difícil demais, né? Bolsonaro tentando reagir aí e jogar o Lula e o Alexandre de Moraes praticamente aí numa verdadeira enrascada, porque o Bolsonaro ele não se contentou com isso, ele foi praticamente na OEA, organização lá dos Estados Americanos, tentar, de certo modo, atacar também o ministro Alexandre de Moraes. Então você vê que a situação do Bolsonaro ela é realmente a situação crítica e ele tá tentando aí dar a volta por cima e dar a volta por cima como? Atacando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também aí convocando um protesto para ver se ele ganha aí de certo modo uma maior relevância e convoca o povo para derrubar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim como eles também fizeram e criaram um monte de narrativa literalmente absurda em relação ao governo da Dilma. Então esse é um novo plano, uma nova estratégia, o Bolsonaro tentando atacar e arrancar o máximo aí, né, de esperança para não ser preso e de quebra ele ganhar aí de certo modo, os direitos políticos novamente e se candidatar, né, em 2026. Agora, resta saber se ele vai conseguir. É claro, com apoio das redes sociais aí na mão de um bilionário, talvez ele pode conseguir aí ter um sucesso. Agora, vai depender muito se a galera do outro lado vai aceitar, a galera aí, de certo modo, que está lutando e batalhando constantemente todos os dias para manter aí, de certo modo, o PT no governo, todo o pessoal. Vai depender muito da mídia, né? Vai depender muito do pessoal da esquerda, de modo geral, ajudar aí o Lula ou não, dizer se está junto com o Lula ou não, porque se não tiver, a situação pode ficar complicada e difícil e dentro de pouco tempo, Bolsonaro pode reverter essa situação. Espero, é claro, diante de tudo isso, acredito fortemente que o PT, que o Lula pode vencer toda essa situação, né? Claro, mostrando aí um pouco mais, melhorando a
a comunicação, né, e revertendo, principalmente na economia, na parte da economia mista. Tem dois níveis de economia que eu não vou entrar nesse nível aqui agora, para poder explicar para vocês. Mas quando o país, né, não permite que todos os produtos sejam vendidos para fora do Brasil e obriga aqui os fornecedores, né, também a vender uma parte para o povo daqui. Talvez melhorando isso, acertando um pouco mais na comunicação, quem sou eu para poder falar do Lula. Talvez, né, reverta essa situação, principalmente que surgiu uma pesquisa aí que, de certo modo, né, criou um alarme geral. Mas, enfim, né, o foco do vídeo não é esse, mas explicar para você a situação atual do Brasil e dizer que o Bolsonaro está tentando reagir com todas as forças possíveis contra quem? Contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Bolsonaro está, né, partindo para cima e utilizando todas as forças, todos os meios possíveis, tá? Se você já é novo aqui no canal, já aproveita e já deixa um like, já é muito bom ter você por aqui. Em resumo, o Bolsonaro está utilizando de tudo para não ser preso e de quebra, né, tentando aí não só ser preso, mas também atacar o Lula e derrubar o PT. A questão é se vai conseguir. Eu acredito que não, né? O Bolsonaro, mesmo com a ajuda do Elon Musk, o Elon Musk não vai poder pisar aqui no Brasil, vai tentar ordenar de lá, fazer aí de certo modo alguns comandos, só que de certo modo, um país soberano, né, com mídia independente, não vai aceitar o Elon Musk tomar conta aqui do Brasil. E o Bolsonaro, nessa daí, ele acaba, né, se dando mal. Eu acredito assim. E você, acredita como? Valeu, abraço!